No princípio das visões de João, o céu se abriu, e um silêncio tomou conta de toda a criação. O ancião, de cabelos brancos como a neve, estendeu o pergaminho selado com 7 selos. Um a um, eles seriam rompidos, revelando os mistérios guardados desde o início dos tempos. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu-se uma voz ecoar: "Vem e vê." Das sombras do firmamento, surgiu um cavalo vermelho como fogo, e aquele que o montava recebeu o poder de tirar a paz da terra. Desde então, o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas o que é esse fogo vermelho que cavalga sobre nós? Seria apenas o som da guerra e o sangue derramado nos campos de batalha? Ou haveria algo muito mais profundo? Algo espiritual, silencioso, invisível aos olhos humanos? Som de cascos e vento queimando como brasas. O cavalo vermelho não é apenas um presságio de morte. Ele é o símbolo da divisão. A espada que ele carrega não é feita apenas de ferro, mas de palavras. Palavras que cortam laços, famílias, nações e corações. O seu poder está em despertar o ódio, o orgulho e a discórdia. Quando a paz é tirada, o homem volta a ser contra o próprio homem. As guerras que vemos lá fora são reflexos das guerras dentro de nós. E assim, o cavalo vermelho galopa entre povos e reinos, acendendo o fogo do caos, alimentando o ego e o medo. Ele não chega com um aviso, surge em debates ideológicos, em crenças distorcidas, em tudo que separa o homem do seu Criador. Som de sinos antigos misturados com gritos distantes. As antigas civilizações o viram. Chamaram-no de o espírito da contenda, o Deus da guerra, o mensageiro do sangue. Mas João o viu em sua forma mais pura, um mensageiro do tempo do fim. Cada passo de seu cavalo incendiava a terra. Cada relincho anunciava uma nova era de destruição. E ainda assim, o Apocalipse não fala apenas de dor, fala de revelação. O cavalo vermelho não vem apenas para punir, mas para expor o que está escondido. Ele mostra o que há de pior no homem, menos para que o homem busque o que há de melhor em Deus. A espada que divide também pode despertar, pois só quem entende o conflito pode desejar a paz verdadeira. Som de vento soprando em deserto e passos lentos sobre a areia. Em cada geração, o cavalo vermelho volta a cavalgar. Ele muda de rosto, de idioma, de bandeira, mas sua missão é a mesma: retirar a paz e provar os corações. No passado, ele se apresentou nas guerras entre impérios. Hoje ele se revela nas guerras da mente, menos nas redes, nas ruas, nas opiniões que se chocam como lâminas. As palavras se tornaram armas. A verdade, uma moeda rara. E o homem, cada vez mais distante do amor, mergulha na escuridão de sua própria criação. Quem pode impedir o cavaleiro quando a humanidade o convida com sua própria fúria? Som de fogo crepitando, tambores e vozes em lamento. O cavalo vermelho cavalga dentro dos governos, das cidades e dos templos. Ele se disfarça de justiça, mas traz guerra. Se apresenta como liberdade, mas carrega divisão. Promete paz, mas deixa ruínas. A profecia é clara: o cavaleiro não virá apenas com exércitos, mas com ideias. E muitos o seguirão, acreditando lutar pelo bem, enquanto semeiam destruição. A espada que ele empunha é a mentira disfarçada de verdade. E todo aquele que a toma em suas mãos, sem discernimento, acaba ferindo o próprio coração. Som de coral e trovão, pausa longa, em silêncio solene. Mas há esperança, porque o mesmo cordeiro que abriu o selo é aquele que tem poder de fechá-lo novamente. Nenhum cavaleiro cavalga fora da vontade de Deus. Cada passo do cavalo vermelho cumpre um propósito eterno. Ele desperta os justos, prova os fiéis e revela os falsos, pois só quando a paz é tirada, o homem percebe o quanto precisa dela. E é nesse deserto de conflito que a fé é purificada como ouro no fogo. Som suave, como de um coração pulsando. O cavalo vermelho não é o fim. Ele é o aviso, um lembrete de que a humanidade está sendo chamada a escolher entre o fogo do ódio e a chama do Espírito, entre a espada da guerra e a palavra da verdade, entre o poder que divide e o amor que restaura. Cada homem, cada mulher, cada nação carrega dentro de si o campo de batalha onde o cavaleiro cavalga. E a cada dia, uma escolha é feita a menos seguir o caminho do sangue ou o caminho da cruz. Som de chuva caindo sobre pedra e trovões se dissipando. Aqueles que enxergam além do medo compreendem. O cavalo vermelho não é apenas um inimigo, mas um mensageiro. Ele anuncia a necessidade da reconciliação, mostra o quanto a humanidade se afastou do Criador, e aponta, com sua espada flamejante, para o retorno inevitável do Rei. Quando o cavalo vermelho terminar sua jornada, outro selo será aberto, e o mundo conhecerá o peso da justiça divina. Mas até lá, há tempo. Tempo para despertar, para se arrepender
para reerguer o altar que o mundo esqueceu, som de luz, rompendo nuvens e coro angelical. O Apocalipse não é apenas destruição, é revelação. O cavalo vermelho não é apenas o presságio da guerra, é o espelho da alma humana. E cada relincho seu é o eco de um coração dividido, pedindo por cura, por verdade e por redenção. Pois o que está escrito não é para amedrontar, mas para alertar. Quem compreender o mistério do cavalo vermelho, compreenderá o próprio coração do homem menos e o plano perfeito de Deus para restaurar o que foi perdido. Som final de silêncio, apenas o vento e o som distante de um cavalo parando. E quando o último selo for aberto e o som das trombetas ecoar pelos céus, o cavalo vermelho cessará sua corrida. O fogo da discórdia será apagado pela luz do Cordeiro, e a paz voltará a habitar entre os homens. Mas até lá, o chamado continua. Vigiai, orai, e mantende acesa a chama da fé, porque o cavalo vermelho já cavalga, e poucos percebem. Quando o segundo selo foi aberto, o silêncio do céu se rompeu, e o som dos cascos ecoou sobre toda a terra. O cavalo vermelho surgiu, não como um mero animal, mas como o poder do julgamento liberado pelo Cordeiro. Um trovão quebrou a quietude, e uma voz proclamou: Vem! E ele veio, trazendo o fogo. Sua missão era arrancar a paz da terra, uma ordem divina, para que os homens se matassem uns aos outros. Irmão contra irmão, nação contra nação. O amor se esfriou, e a discórdia encontrou seu lar nos corações. A grande espada que ele carregava não era feita de aço, era forjada no engano, nas ideologias que separam, nas palavras que ferem mais que lâminas. Uma guerra sem trincheiras travada nas mentes, alimentada por meias verdades e mentiras completas. O fogo que ele espalhava não queimava cidades, queimava almas. Era o fogo da ira, o incêndio do orgulho, a chama do egoísmo que consome a compaixão. O mundo se tornou um campo de batalha, onde a maior vítima era a própria humanidade. A guerra deixou os campos físicos e invadiu o reino invisível. A batalha agora é travada nos pensamentos, nas redes sociais, nas opiniões que se tornam fortalezas. A fé se tornou um alvo, e a confusão, a arma preferida do inimigo. O verdadeiro combate acontece de joelhos. O cavaleiro se disfarça de luz. Ele promete justiça social, mas semeia divisão. Ele clama por liberdade, mas aprisiona as mentes no ódio. Ele se veste de progresso, mas seu